Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando. Nós estamos aqui juntos para mais uma igreja em casa. É sempre um prazer imenso estar aqui com todos vocês para mais uma igreja em casa, tá? Normalmente, o que eu faço aos domingos? Para realizarmos aqui a igreja em casa. Eu acordo cedo, vou trabalhar, e aí quando dá mais ou menos 11 horas da manhã aqui em Portugal, eu paro, venho para casa, aí eu preparo tudo para fazer a igreja em casa e depois almoço e faço a igreja em casa. 13 horas, horário de Portugal, agora 10 horas da manhã, horário do Brasil. E aí de 13 às 14, né, aqui em Portugal. E depois eu saio de novo para trabalhar. Então, 11, meio-dia, 1, 2 horas. São 3 horas que eu tiro para fazer a igreja em casa. Não deixa de ser uma oferta, né, ao Senhor. E isso eu faço de livre, espontânea vontade. Ninguém me manda fazer isso. Pelo contrário, eu faço porque eu sinto prazer nisso. Eu quero estar aqui com todos vocês que participam da Igreja em Casa. Hoje nós vamos ouvir alguns hinos, porque eu recebi hinos aqui da irmã Delmira Matos, também do Edilson, Edilson, né? O nome dele, é isso mesmo, né? Edilson Silva, e também tem de um irmão, o Antônio Saúde, que é de Portugal, que também me mandou um louvor, aliás, através da irmã Delmira Matos. Inclusive, vou colocar aqui o hino que ele manda de louvor. Você pode aí louvar, você pode adorar, fazer aquilo que você sentir no seu espírito. Esse hino de louvor cantado pelo irmão português Antônio Saúde. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes, encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem
sem uma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que destes como fogo, vai como em Pentecostes, encha-te de novo. Espírito, Espírito, que destes como fogo, vai como em Pentecostes, encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que destes como fogo, vai como em Pentecostes, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que destes como fogo, vai como em Pentecostes, encha-me de novo. Amém. Glória a ti, Senhor. Bom, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, a paz que esse irmão transmite cantando, né, esse hino, esse louvor. E nós vamos falar sobre Efésios, capítulo 2. E eu gostaria de falar para você a respeito da diferença entre o Israel na carne e os gentios, e também sobre o antes da cruz e o depois da cruz. E quando eu digo antes da cruz e depois da cruz, não estou me referindo ao madeiro, né, a cruz, o madeiro, mas me referindo ao evento que aconteceu na cruz, ou seja, a crucificação de Cristo. Então, o que é antes da cruz e o que é depois da cruz, tá bom? Mas vamos ouvir aqui mais um hino, tá? Da irmã Delmira Matos.
para oferecer sua própria vida em troca por amor. Quero teu amor para ver além do que meus olhos podem ver. Que a resposta sempre chega ao amanhecer e a noite nos prepara para receber teu amor, Jesus, e a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Teu amor, Jesus, e a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Louvado, exaltado seja teu santo nome. Deus soberano, Deus grandioso, igual a ti, outro não há, Senhor. E na simplicidade, né? Na simplicidade, nós vamos aqui adorando ao Pai, adorando ao Criador e com o privilégio de recebermos aqui esses hinos desses nossos irmãos e também a irmã. Puxa vida, as pessoas também que têm nos ajudado, que têm colaborado. É sempre um prazer muito grande saber que a mensagem da graça está sendo levada, chegando às pessoas e movendo os corações. É maravilhoso. Agora eu vou colocar aqui do irmão Edilson Silva. Vou colocar 2 hinos dele, tá? Primeiro esse. Quando ninguém já não me escuta, nem há sentido em meu viver, tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber
a razão e o porquê me amas tanto assim. Que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão pra me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê me amas tanto assim. Que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. Vamos ver aqui um outro hino dele. Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente ouvir aqui. Olha, prepare aí a sua Bíblia, tá bom? Prepare a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá bom? Aos Efésios, no capítulo 2, tá bom? Efésios, capítulo 2. Amor tão grande e sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com teu poder, maravilhas de amor, Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de ti. Com teu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende, nos guarda de todos os males.
que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque Ele fez conosco em sua doce calma. Deus de amor, Deus de amor, somente Tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de Ti, com Seu poder, maravilhas de amor. Olha, eu acredito que nesta manhã, com esses louvores, né? O seu coração, a sua alma, o seu espírito já estão alegres, renovados. Nós vamos falar sobre Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E vamos tentar, de alguma forma, de alguma maneira, colocar para você qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar nessa história, podemos assim dizer, do cristianismo, essa história de Cristo. Qual é a nossa posição? Aonde que se encontra a Igreja de Cristo? Qual é a posição da Igreja de Cristo? Veja, todos nós sabemos que aconteceu um evento. Que evento foi esse? O evento lá na cruz, quando Jesus foi crucificado, e lá na crucificação, Jesus disse: está consumado, ou seja, está acabado, está pago. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é, antes da cruz, nós vivemos antes desse evento, ou nós vivemos depois desse evento? Nós vivemos depois desse evento. Esse evento aconteceu há quase 2000 anos. Então nós vivemos depois desse evento. Ora, nós somos judeus na carne ou nós somos gentios? Porque essa palavra gentio na Bíblia, ela se refere a todos os outros povos que não são judeus. Então, por exemplo, naquela época eram considerados gentios os filisteus, os cananeus, os romanos. Então, todas as nações, todos os povos que não faziam parte do povo judeu eram os gentios. Então, hoje, nós somos considerados também gentios, porque nós não somos judeus na carne. Eu sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro, tenho nacionalidade portuguesa, você é português, você é, por exemplo, espanhol, você é americano.
Então, todos aqueles que não fazem parte do povo judeu eram gentios. E eram chamados também os da incircuncisão, ou seja, que não eram circuncidados na carne. O que era a circuncisão? A circuncisão ela começou com Abraão. Abraão foi circuncidado, ou seja, uma operação no órgão genital masculino, como se fosse uma operação de fimose, cortava. Então isso era circuncisão na carne. Então todo judeu, todo homem, com 8 dias de nascido, ele era levado, por exemplo, ao templo e era feita então essa operação, a circuncisão, que caracterizava que aquela pessoa, aquele homem ali era um judeu, um natural, tá? Por isso fala na Bíblia de circuncisos, ou seja, judeus circuncidados, e incircuncisos, aqueles que não eram judeus, não eram circuncidados. Lembra de Davi, quando o filisteu, o gigante, o Golias, afrontava o exército de Israel? Então Davi ele disse: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então, ali Davi chama o filisteu, o Golias, de incircunciso, porque ele era filisteu. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando nós lermos aqui sobre gentios, incircuncisos, circuncidados, você já vai ter o entendimento dessas palavras. E quando nós falarmos da cruz, não entenda que eu esteja falando de um madeiro, tá? Eu não estou falando do madeiro em si. Quando eu falo da cruz, e quando nós nos referimos à cruz, nós estamos nos referindo ao evento, o que aconteceu na cruz. Ou seja, aquilo que Cristo fez lá na cruz, que foi se entregar, que foi derramar o sangue dele, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que eram gentios, porque não pertencia ao povo judeu. Então, os de Efésios, os éfesos, eles eram gentios. Então ele vai dizer assim: antigamente, falando aos éfesos, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Veja só, vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados. Então veja que é interessante você perceber que uma pessoa morta, ela não tem reação, ela não pode reagir. Por isso que nós falamos que até mesmo o crer é uma atuação do Espírito Santo dentro da pessoa. Porque sem Jesus, sem o evento da cruz, Deus olhava para as pessoas e ele via pessoas mortas espiritualmente, sem nenhuma condição de se chegarem a ele. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra, que é a palavra é vida, a palavra é espírito. Então, é como se houvesse uma ressurreição. A pessoa ela ouve e ela então recebe vida, ela passa a crer, ela recebe a capacidade de crer. Por isso é a atuação do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, quer dizer, separados de Deus. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios
de pecados ou de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Então, nós vivíamos na prática do mal, o mal que estava dentro de nós. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando para, né, os irmãos de Efésios, escrevendo para eles. Então diz assim, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Veja que ele vai usando aqui os verbos no passado. Estávamos, éramos. Porque aqui o apóstolo Paulo, entenda, ele já está depois da cruz. Então ele já está falando depois da cruz. Interessante, meu irmão e minha irmã, que quando nós estávamos nos templos, nós éramos também templários, nós não tínhamos esse entendimento. E não nos era ensinado isso. Falavam a respeito de Jesus e falam a respeito de Jesus. Falam a respeito do que aconteceu na cruz do Calvário. Mas não nos posicionam. Não dizem, olha, vocês não vivem mais antes da cruz. Vocês vivem depois da cruz. Vocês não são judeus, vocês são gentios. E por que não falam isso? Por que os templários atuais, dos dias atuais, eles não falam isso? Por que eles não ensinam isso? Ora, por quê? Porque eles misturam os pactos e eles trazem coisas de antes da cruz para depois da cruz. E eles trazem também coisas do judaísmo para dentro do que se chama cristianismo. Há uma mescla. E para eles é interessante essa mescla. Por quê? Porque no antigo pacto, na antiga aliança, que foi a aliança feita com Israel, com o povo judeu, existem margens para pedir dízimo, sacrifícios, campanhas, costumes, ordenanças, tudo aquilo que está relacionado ao sistema religioso. Depois da cruz, não existe margem para nada disso. Não existe mais margens para campanhas, para dízimo, para ordenanças, nada disso. Para cerimônias. Por quê? Porque o primeiro pacto ele foi feito em cima de símbolos, né? Coisas que simbolizavam e apontavam para Cristo. Já o pacto na nova aliança, ele é o pacto no espírito. As coisas elas são espirituais. Nós vamos entendendo isso aqui. Então ele diz assim mais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Deus é tão rico em misericórdia. Olha que coisa linda você saber que Deus é rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, aqueles que estavam mortos, espiritualmente falando,
separados de Deus, a morte adiana, a morte de Adão, a morte espiritual, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, você veja que acontece ali eventos, né, que simbolizam o que realmente estava acontecendo ali, naquele evento tão especial. Você lembra que, se você ler Mateus capítulo 26, você vai ler que quando Jesus morreu, então os sepulcros se abriram e houve uma ressurreição. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o que separava o homem de Deus, porque havia o templo e lá no Santo dos Santos só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados dele, o pecado do povo e os pecados do povo. Então havia um véu que separava, mas esse véu foi rasgado, esse véu se rasgou do alto a baixo. Então esse evento ali da cruz é um evento que nós podemos dizer que a partir dali há um novo céu, há uma nova terra, há uma nova, vou usar essa palavra, né? Uma nova era. Por quê? Porque agora é a graça. Ou seja, Jesus, ele fez ali uma separação. Pronto, passou o primeiro pacto, agora vivemos no segundo pacto. No pacto feito não através de sangue de animais ou através de cerimônias, mas o pacto feito no sangue de Jesus. Ele vai continuar dizendo aqui: somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Então, ele nos ressuscitou com Cristo. Então, nós estamos ressuscitados espiritualmente. Ou então o apóstolo Paulo está mentindo. O que você acha? Ele nos ressuscitou com Cristo e nós estamos espiritualmente assentados com ele nas regiões celestiais. Isso falando da igreja. Então, essa é a nossa posição depois da cruz. Depois da cruz, nós estamos ressuscitados, estamos vivos espiritualmente. Estamos assentados, quer dizer, assentados aqui no sentido espiritual, estamos juntos espiritualmente com ele, ressuscitados. Isso é glorioso, meu irmão, isso é maravilhoso, isso é fantástico, sabe? Esse entendimento aqui. E agora, pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Então, isso para ficar registrado para, ele diz aqui, para as eras vindouras, por isso que eu usei a palavra era, né? Isso é uma nova era, porque, veja, é importante entendermos que as profecias, tudo era pactual. Era pactual. Quando Jesus diz assim, que passarão os céus e a terra, não é no sentido literal, mas é no sentido pactual, que haveria uma nova era, que haveria uma nova fase. Porque aquele pacto, o primeiro pacto, ele era transitório. Ele tinha um tempo.
esse pacto agora, que é o pacto na nova aliança, ele é eterno. É um pacto eterno. Tá certo? Vamos lá. Versículo 8. Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Veja só, nenhum de nós tem mérito nisso. É uma dádiva de Deus. Por isso que você não perde a salvação. Porque ela foi dada por Deus. E Deus não vai dar hoje e vai tirar amanhã. Os dons são irrevogáveis. As dádivas foram dadas. E essa é uma delas, a salvação. Claro, evidente, volto sempre a repetir isso, os templários atuais não querem que você entenda isso, que você compreenda isso. Por quê? Porque isso não, sabe, não é satisfatório para eles, porque isso tira o medo. Você não vai ficar mais com medo de perder a sua salvação, você não vai ficar mais com medo de inferno, de isso, daquilo outro. Você vai viver em paz. Você vai desfrutar dessa paz, como está escrito, que já estamos ressuscitados e assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, se você compreende isso, se você entende isso, não tem mais medo. Não existe medo. Olha só, e não existe mérito da nossa parte. Tudo é Ele, tudo é Deus, é o Pai, é o Criador. Versículo 10. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então, aí vêm as boas obras. As boas obras, elas vêm em decorrência da salvação. Você é salvo para as boas obras. E por isso você pratica as boas obras. E essas boas obras não são obras cerimoniais. Essas boas obras estão relacionadas com aquilo que você faz para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Você procurar ser uma boa pessoa, você procurar ser justo, você procurar amar, você procurar praticar o bem. Não é você praticar uma cerimônia religiosa. Não tem nada a ver. Olha só. Diz assim, nunca se esqueçam, versículo 11, nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios. Lembra que eu falei no início? Gentios. E de que eram chamados de incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, lembra? Vocês não se esqueçam que vocês eram gentios, não faziam parte do povo judeu. E vocês eram chamados incircuncisos, pelos da circuncisão, quer dizer, por aqueles que eram circuncidados, e eram circuncidados na carne, e essa circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, um judeu circuncida o outro. Então, o sacerdote circuncidava o judeu. Então, feita pela mão do homem. E na carne, não era no espírito. Era feita por mão humana e na carne. Agora, no novo pacto, essa circuncisão, ela não é na carne. Ela é no espírito, no coração, dentro da pessoa. E não é feita por mão humana, é feita pelo próprio Espírito dentro de nós. O próprio Espírito dentro de cada um de nós. E ele diz,
lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Então, vocês não tinham parte naquela aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Vocês não tinham parte nisso, nessas alianças, porque vocês eram gentios. E as alianças que foram feitas através de Moisés foram feitas com o povo judeu, com o povo hebreu, com o povo de Israel. Vocês não tinham parte nisso. Vocês não podiam ter parte nisso. E também as leis não eram feitas para vocês, mas para eles, né? Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Vocês não pertencem a Moisés, vocês não pertencem a Abraão, vocês não pertencem a Isaac, vocês não pertencem a Jacó, você não pertence a Paulo, você não pertence a Alfredo, você não pertence a nenhum líder religioso, você não pertence a nenhuma instituição religiosa. Você pertence a Cristo. Você pertence a Ele, você é dele, você pertence a Ele. Pertence a Cristo, né? Ele diz aqui, vocês pertencem a Cristo, a Ele. Vocês estavam sem Deus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Veja, com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Não foi com, por exemplo, uma água. Não, foi com sangue. Foi com sangue. Foi aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário. Às vezes me dá a impressão de que as pessoas, elas sabem o que aconteceu na cruz do Calvário. O que aconteceu lá na cruz do Calvário? Porém, elas não conseguem compreender a relevância disso, a importância disso, que ali foi feito algo tão extraordinário, tão maravilhoso. A dívida foi paga. Foi pago ali tudo que se devia. A lei foi satisfeita ali. Por isso João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque antes os animais que eram sacrificados, eles não tiravam o pecado, eles só lembravam do pecado. Talvez aqui eu ainda vou ter tempo para ler algo aqui em Hebreus, mas se der tempo eu vou ler. Mas vamos continuar aqui. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Então, havia uma inimizade entre gentios e judeus. Lembra? Eles não se falavam. Mas Cristo derrubou essa parede da inimizade para fazer agora um povo só. Veja, os judeus, eles não são, hoje, eles não são um povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus hoje é a igreja. É a igreja, que é composta por judeus e gentios, aqueles que são salvos. Não existe inimizade na igreja de Cristo. O que existe inimizade é entre povos, entre nações, entre religiões,
entre denominações, mas na igreja não. Veja que antes da cruz havia uma inimizade. Jesus mesmo disse para aquela mulher, né? Ele disse, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque ela era gentia. Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus era judeu. E até mesmo os discípulos ficaram admirados quando viram ele conversando com uma samaritana, que os samaritanos eram misturados, né? Eles eram judeus, mas haviam se misturados com outras nações. Mas vamos lá. Veja só. Ele acabou em seu corpo com a lei. Olha só, ele acabou em seu corpo com a lei. Lá na cruz do Calvário, a lei foi satisfeita, ele acabou com a lei ali. Então, tudo que está relacionado à lei acabou. Primeiro, veja só, nós gentios, nós não deveríamos praticar a lei por ser gentios. Mas ainda que alguém diga assim, não, mas tem que se praticar, mas Jesus acabou. Porque está escrito, no seu corpo ele satisfez toda a lei. Então tudo aquilo que é da lei, por exemplo, o dízimo é da lei. Você não tem que dar dízimo, meu irmão, minha irmã. Ah, mas o pastor falou que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, como a circuncisão também está escrita na Bíblia. Mas não tem nada a ver com você, que é um gentio. E não tem nada a ver com depois da cruz. Isso era para judeus. Você não é judeu na sua carne. É claro que os templários atuais, eles não vão falar isso para você porque eles querem o seu dízimo. Claro, 10% de tudo que você ganha, quem é que não queria? Hein? Imagina. Se você... Imagina só. Você, uma pessoa que ganha, por exemplo, no Brasil, ganha 2.000 reais. Um exemplo. Estou dando um exemplo. Então ela dá de dízimo 10%, 200 reais. Mas duas pessoas já são 400 reais. Não é isso? 10 pessoas, 2.000 reais. Então você vai vendo. Aí você tem uma comunidade de pessoas com 5.000 pessoas. Imagina. Faz as contas. Então, claro que eles não vão falar a verdade para as pessoas sobre o dízimo, que é da lei. E nem as festas, né, judaicas. Festa das primícias, festa de Pentecoste, festa dos tabernáculos, porque tudo isso gera receita. A Páscoa, que agora é Santa Ceia, tudo isso gera receita. Né? Os mandamentos de homens, as ordenanças que tinha na lei. Puxa vida, frequentar templos, ir até o templo, que era também da lei, porque o judeu tinha que ir ao templo, mesmo que ele não entrasse, porque só entrava o sacerdote e entrava o sumo sacerdote no Santo dos Santos, os outros ficavam ali no pátio, mas tinham que ir uma vez por ano levar os seus sacrifícios para o dia da propiciação, né? Então, e por isso eles faziam aquele comércio ali fora do templo, vendendo, trocando moedas, comprando e vendendo animais para serem sacrificados. Imagina como é que deveria ser o movimento ali em Israel, o movimento ali naquele dia. Puxa vida, ao ponto de Jesus olhar e ver aquilo ali e dizer assim, olha, vocês estão fazendo disso aqui um comércio, e virou a mesa. Veja, se
Não é a mesma coisa hoje, meu irmão e minha irmã. Eu apelo à sua consciência. Eu apelo à sua consciência que o Espírito Santo lhe deu entendimento. Veja, vamos continuar. Então, ele fez, né, na sua carne, Jesus, ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos, na forma de ordenanças. Então, ele acabou com a lei, com seus mandamentos, na forma de ordenança. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo e formou um só povo. Então hoje não existe mais judeus e gentios espiritualmente falando, existe só um corpo. Só um corpo, que não é um pedaço de pão, tá? O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Quando dizem para você que o corpo é um pedaço de pão, estão mentindo. O corpo é a igreja. É a igreja espiritual. Tá? Então, e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente a inimizade se acabou na cruz, naquele evento lá na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz a vocês que estavam tão longe dele e a nós que estávamos perto. Agora, todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Então agora todos têm acesso ao Pai. Todos. Você não precisa de ninguém para ter acesso ao Pai. Você tem acesso direto ao Pai. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Então, vocês estão agora sobre esse alicerce, sobre esse alicerce, esse fundamento. Pertencem à igreja, pertencem a Cristo, né? Os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Então é como se fosse um edifício. Tem um fundamento, tem uma pedra que é Cristo. E todos nós somos colocados sobre essa pedra, como se fosse um edifício que vai crescendo, crescendo, crescendo. Né? Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Então, assim, é como se Jesus é o fundamento e cada irmão vai sendo colocado sobre esse fundamento como se fosse um edifício, né? Que vai sendo levantado. Você vê que às vezes você passa por uma construção, estão lá os alicerces, depois vão subindo os andares, quer dizer, vão subindo ali, crescendo, crescendo, crescendo. Assim também, nós vamos sendo postos ali, nós vamos sendo colocados ali, cada irmão, cada irmã, fazendo parte de um só corpo, de um só alicerce, fazendo parte de uma só família, de um só Senhor, que é o Cristo. É isso que ele está dizendo, né? E vocês também são unidos a ele e uns aos outros pelo Espírito e fazem parte desta morada de Deus. Então vocês fazem parte dessa morada de Deus. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui ir em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, o versículo 13, que diz assim, olha só, 9:13.
Olha só. 9:13. Deixa eu ver aqui. Que é importante. E olha só. E se, sob o sistema antigo, quer dizer, o sistema antigo, que era a lei de Moisés, sistema antigo, o sangue dos touros e bodes e as cinzas das novilhas eram espalhados sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras, porque o sangue era aspergido sobre o povo, o sangue dos animais. Mas esse sangue, ele fazia o quê? Ele purificava o exterior. As pessoas se tornavam puras exteriormente, não era algo no interior. Por isso que quando a pessoa quer viver debaixo da lei, ela não é transformada no seu interior. Tá? O 13, aí eu vou continuar lendo. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações, o sacrifício dele purificará, ou purificou, né, a nossa consciência de atos que levam à morte. Né? Então veja que o que aconteceu na cruz é totalmente diferente do que era antes. É um marco, podemos assim dizer, do que era antes da cruz e o que é depois. Então, essa é a nossa posição. A nossa posição é depois da cruz. Então, depois da cruz, nós temos os benefícios daquilo que já aconteceu lá na cruz. Então, eu fui perdoado, eu fui salvo, eu fui lavado, eu fui regenerado, eu fui reconciliado, tudo através do sangue derramado lá na cruz. Quando as pessoas querem viver antes da cruz, e inconscientemente a pessoa faz isso, viver antes da cruz, ela dizendo, olha, não foi válido o que aconteceu na cruz. Veja a seriedade disso. Veja o quão perigoso é você se deixar levar por esses ensinamentos que não explicam para você isso, que não levam você a abrir o seu entendimento para isso. Eu não quero aqui que você concorde com o que eu estou dizendo, mas que você, pelo menos, você procure, agora, a partir disso, entender. Você vai procurar, você vai pesquisar, você vai analisar, você vai dizer assim, não, peraí, deixa eu pensar melhor nisso. Realmente, gentio, judeu, antes da cruz, depois da cruz, circuncisão, incircuncisão, peraí, povo de Israel, agora a igreja, né? Você pensa, você analisa, você pesquisa, você vai em busca da verdade. Vai em busca da verdade. E por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Deixo aí você com mais essa igreja em casa, e quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estiveram aí conosco, no chat, no superchat, você que tem nos ajudado, tem colaborado conosco, muito obrigado mesmo. Olha, tenha um excelente domingo. Forte abraço e reflita. Leia de novo se você quiser, ouça de novo se você quiser, a igreja em casa, a hora que você quiser. Tá bom? Forte abraço, vamos em frente.